Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, por favor, Gênesis 3, abra sua Bíblia, o primeiro livro, Gênesis 3, Gênesis, capítulo de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis 3. Glória a Deus. Mário, dá um pouco de brilho aqui na minha voz, faça favor. Aquele brilho que só você sabe, né? Gênesis 3. Aleluia. A partir do verso de número 1, a palavra de Deus está escrito assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, deu também seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os seus olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor dentre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Você pode se sentar glorificando a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, nós gostaríamos de falar hoje sobre matemática, e a temática que nós estamos estudando é minha identidade firmada em Cristo, ok? Nós temos uma abordagem geral que é ser mais parecido com Cristo, porém, esses dias o Espírito Santo, desde a semana passada, veio tratando algumas questões sobre identidade. E eu gostaria de falar com os irmãos um pouco mais profundo sobre identidade. Identidade firmada em Cristo. Se possível, os irmãos podem repetir comigo essa expressão, identidade firmada em Cristo. 1, 2, 3. Identidade firmada em Cristo. Agora, no período de férias, entre dezembro e janeiro, isso depende muito da agenda da minha mãe. Para quem não sabe, minha mãe ela mora em Suarão, que fica a divisa de Itanhaém e Mongaguá. E como a distância é um pouquinho longa, nós não nos vemos com constância, nos falamos todos os dias. Porém, nós não nos vemos com constância. Se contar no ano, nós conseguimos nos ver de 3 a 5 vezes por ano. É muito reduzido pela distância, quando eu vou para lá ou ela vem para cá. Só que todas as férias, quando chega o período de férias, ela se programa junto com o marido dela, e eles desejam levar as meninas, levar a Sara e levar também a Manu, para que elas passem as férias, tirem um período de tempo e fiquem lá pelo menos de 10 a 15 dias.
e é uma felicidade só, uma alegria só, elas aproveitam bastante. Só que minha mãe tem uma frase emblemática. Todas as vezes que nós vamos fazer, ou elas vão fazer as viagens agora no final de ano, eu não posso ir, eu não posso acompanhar, porque são 10 dias. Alguém tem que trabalhar lá dentro daquela casa. Então eu e a pastora ficamos aqui para trabalhar, enquanto as meninas vão para poder passar as férias com a minha mãe. Minha mãe, como trabalha na escola, ela também está de férias nesse período. E a frase emblemática da minha mãe, como eu não posso ir, elas às vezes têm que ir de Uber com a minha mãe, ou ir de ônibus junto com a minha mãe. A frase da minha mãe emblemática é: não esquece a identidade das meninas. Todas as vezes que eu vou viajar, minha mãe me manda uma mensagem com a seguinte informação: não esquece a identidade das meninas. E aí eu parei para refletir um pouco a respeito disso. Por qual motivo? Porque se porventura ela precisar ir até a rodoviária para pegar o ônibus, chegando na rodoviária, ainda que ela seja avó, ainda que ela seja sangue do sangue, para poder comprovar a parentela, ela tem que apresentar a identidade. Se não tiver identidade, não tem como ela comprovar a sua paternidade, não tem como comprovar que ela é filha. O maior investimento de Satanás nesses últimos dias que nós temos vivido é para que a igreja ou os crentes em Jesus, eles não entendam e não vejam e não observem e não se comporte que eles são filhos. O maior investimento de Satanás nesses últimos dias é para que a igreja, para que as pessoas que compõem a igreja não se comporte como filhos. E isso tudo só é possível se alguém perder a identidade. Então a primeira lição vem com uma voz bem audível aqui no meu ouvido, como se fosse a voz da minha mãe: cadê a sua identidade? O recado de Deus para você nessa noite é: não perca a sua identidade por nada. Não perca a sua identidade, ok? Diga isso para alguém: não perca a sua identidade. Me ajude para que fique mais fácil. Diga para alguém: não perca a sua identidade. Diga para alguém isso aí, ó: sua identidade está firmada em Jesus. Essa expressão da identidade ser firmada em Jesus significa que a sua verdadeira identidade é definida pelo relacionamento que você tem com Deus. E ela não é definida pelas circunstâncias que estão do lado de fora, não é as emoções que definem a sua identidade, não são as opiniões da pessoa que definem a sua identidade. A identidade, ela é um algo eterno, ela é um algo inabalável, ela é fundada pela graça de Deus e ela é conquistada pelas verdades que existem sobre a palavra de Deus. Só que houve uma perca na identidade em Gênesis 3, versículo de número 1, e eu gostaria que você fosse comigo até lá. Gênesis 3, versículo de número 1, abra sua Bíblia. Gênesis 3, versículo de número 1. O texto da palavra de Deus diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente vai dizer assim, ó: e esta disse a mulher: é assim que Deus disse? Aqui começa a primeira relativização da serpente. A ideia que a serpente está propondo aqui para Eva, eu gostaria que você enxergasse todo o ambiente, porque a Eva ela não estranha que tem um animal falando com ela. A Eva ela não consegue discernir
que é uma serpente que está liberando uma voz e falando com ela não tem esse discernimento, e ela começa a estabelecer um diálogo, começa a estabelecer uma conversa. Ela não acha por mim aquilo estranho, mas ela começa a conversar com essa serpente, e a relativização da serpente foi: é assim que Deus diz? Esse é o primeiro ponto sobre a relativização, porque a ideia da serpente aqui não é destruir a palavra de Deus, mas a ideia é distorcer a palavra de Deus, fazer com que a palavra de Deus ela se torne mais flexível, fazer com que a palavra de Deus ela se torne um pouco mais aceitável. Eu quero que os irmãos percebam que o ataque da serpente aqui ainda não está sendo contra a pessoa de Eva em si, mas está sendo contra o significado da palavra de Deus. A serpente não está atacando Eva diretamente, mas ela está atacando o significado da palavra de Deus. E qual é o significado? Foi isso que Deus disse? Foi isso que Deus falou? A dúvida começa a ser gerada a partir desse ponto. E sabe qual que é a dúvida que ela coloca? Na sequência do texto está escrito assim, não comereis de toda a árvore do jardim. Foi isso mesmo que Deus diz? Não comereis de toda a árvore do jardim? No mínimo, a Eva deveria ter parado a conversa com a serpente e deveria ter dito assim: peraí, Deus não me disse isso. O que Deus me disse é que eu poderia comer de toda a árvore que está no jardim. Nós vamos ver isso no capítulo de número 2. Vai comigo, capítulo 2, verso de número 16. Aleluia! Por favor, diga assim: identidade. Identidade. Nós estamos acompanhando como a identidade foi perdida, ok? Capítulo 3, verso de número 1 é onde começa essa história. No capítulo 2, verso 16 é onde a gente vai dizer. Lembra que a serpente aparece e ela diz assim: Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Mas vamos ver realmente o que Deus diz. No capítulo 2, versículo de número 16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás? De toda a árvore do jardim comerás? Então, nesse ponto aqui, a Eva já deveria ter parado a conversa e já deveria ter dito assim: mas essa palavra está vindo aqui um pouco mais aceitável para mim, ela está vindo um pouco mais distorcida, ela não está sendo como Deus disse na sua originalidade, ela está vindo de uma maneira totalmente diferente. Então a relativização, ela não começa atacando Eva primeiro, mas ela começa atacando o significado daquilo que Deus está dizendo. Mas a pergunta que eu faço aqui ela é muito simples: por que a serpente ela faz com que a Eva vai colocar os seus olhos na expressão não comereis? Porque a serpente está trocando ideia com Eva e está falando assim para Eva: Eva, o que Deus diz é não comereis. Por que a serpente não diz assim, Deus disse, de toda a árvore dos jardins comerás livremente? A resposta ela é muito objetiva e a resposta é muito simples. Porque a serpente, ela queria fixar os olhos de Eva naquilo que não era permitido. Só que qual que é o problema? A serpente fixar os olhos de Eva sobre aquilo que não era permitido. A expressão foi: não comereis. E por que a serpente está fixando os olhos de Eva nessa expressão? Por que a serpente está dizendo assim, ganhe toda a atenção naquilo que não é permitido fazer? Porque a serpente colocou aquilo que não era permitido fazer maior do que Deus havia permitido. Quando ela fixa a expressão assim, não comereis, ela está dizendo assim: aquilo que Deus está proibindo você de fazer parece que é maior do que aquilo que Deus te permitiu a fazer. Só que vamos entrar no jardim. Quem vai entrar no jardim comigo?
Vamos entrar no jardim? Deus, quando formou o jardim, colocou. Deus, quando estava no Éden, colocou o jardim lá dentro. E Deus não fez uma árvore, Deus fez várias árvores. Deus fez muitas árvores. Só que Deus, ele apontou para uma árvore, e dessa árvore o Senhor Deus falou assim: nessa árvore aqui vocês não podem comer, vocês não podem tocar. Diga assim: uma árvore. Só que Deus tinha dito para ela: só que de todas essas outras aqui, você pode comer, você pode desfrutar. Diga assim: muitas árvores. Olha a estratégia da serpente: tirar os olhos daquilo que é muito e colocar os olhos naquilo que é pouco. Aleluia, é verdade, Senhor. E a ideia da serpente é mudar, inverter todo o cenário e a situação, e dizer assim: Deus disse para que você não coma. E quando foca-se, quando coloca-se o olho naquilo que é proibido, eu estou frisando que aquilo que é proibido está sendo maior do que aquilo que é permitido. Só que na verdade Deus não proibiu muitas árvores, Deus proibiu uma árvore só. E Deus deu liberdade: pode comer de todas, de todas, de todas, de todas, você pode participar. Quem está me entendendo até aqui? Pastor, e por que isso? O problema está nos olhos. Diga assim: o problema está nos olhos. Por que o problema está nos olhos? Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 2. O pastor Cristiano, que já me antecedeu, já falou desse texto. O escritor aos Hebreus vai dizer assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que significa olhar para Jesus, Alex? Olhar para Jesus é manter o foco nele, é tendo Jesus como referência, é tendo Jesus como esperança, em vez de se prender nos problemas, na circunstância, é ter os olhos fixos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Em vez de eu ficar olhando e ficar flertando naquilo que eu não posso comer, eu preciso olhar para Jesus, e ao olhar para Jesus, eu serei satisfeito. Qual que é o maior problema da serpente nesses últimos dias? A serpente quer que você fique olhando para aquilo que te gere tentação. Ai, é a bebida, ai, é isso, ai, é as mulheres, ai, é aquilo outro, ai, é a fofoca, ai, é a mentira. A serpente quer que as pessoas fiquem olhando para aquilo que não é permitido, mas a palavra de Deus diz: olhe para Jesus, porque quando você olha para Jesus, você não vai sentir prazer em outras coisas. Nada mais vai te atrair, nada mais vai te chamar, nada mais vai roubar sua atenção. De vez você se focar naquilo que não é permitido, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Eu estou vivendo em meio a uma geração em crise, porque quando eu vou ao gabinete está dizendo assim para mim: pastor, mas a árvore era muito atraente, pastor. Pastor, mas o fruto, vocês estão me entendendo? O fruto era muito atraente. Pastor, o senhor não sabe como era frondosa aquela árvore. Tinha até os olhos azuis, sabe, pastor? Pastor, o senhor não sabe como que era essa árvore. O senhor não tem ideia como era essa árvore. O problema é que essa ideia é a ideia da serpente. Pastor, o senhor não sabe quando eu fico sozinho. O senhor não tem noção. O problema da nossa geração é que está caindo no golpe do vigário, está caindo na sedução da serpente. E qual que é a sedução da serpente? Eu disse para não comer, é colocar os olhos, Alex, naquilo que não é permitido. É verdade. Sabe qual que é o problema, irmãos? Eu já tive problema com álcool. Eu já tive problema com álcool. E quando Jesus me libertou, quando Jesus entra, ele liberta de vez. Você liberta, não fica. Tem gente que diz que está liberto, mas aí liberta o cigarro, aí dá um tapinha de vez em quando. Não teve libertação nenhuma.
quando escapa um palavrão, não teve libertação nenhuma. Quando a libertação vem, ela vem por completo. Eu já ensinei vocês, libertação não é quando o demônio sai. Libertação é quando Jesus chega, faz habitação e morada para todos sempre. Sabe qual que é o problema, Alex? Imagine eu que já tive problema com o álcool. Se eu toda vez que visse o álcool, falava: ai meu Deus, um copo de cerveja, ai meu Deus, que agonia, ai meu Deus, que agonia, eu não posso ver isso, eu tenho que passar logo, ai, uma Heineken, é isso, eu tive problema. Imagine se eu focasse nisso. É verdade, Senhor. Quem aqui está me entendendo? A estratégia da serpente é focar naquilo que não é permitido. Aleluia. Jesus. Por isso que quando Deus disse em Gênesis 2, versículo de número 16, a palavra de Deus foi: você pode comer de todas as árvores. A ordem de Deus foi: você tem coisas maiores e muito melhores para você participar. Só que a árvore que estava ali, eu quero crer que era a videira verdadeira. Era o próprio Senhor Jesus que estava plantado. E nós poderíamos participar da pessoa bendita do Senhor Jesus. O problema é, irmãos, que a gente vive dentro de uma geração que está sendo enfraquecida, porque está olhando para aquilo que não é permitido. É por isso que a palavra de Deus está dizendo: olhe para a pessoa bendita de Jesus, e você será satisfeito, e todas essas tentações serão secundárias na tua vida. Sabe quando a gente vence uma tentação, irmão? Quando a gente está naquele mesmo ambiente ali, aquilo lá não nos seduz mais. Agora imagina se a gente fica ali se esquivando para que aquele negócio não chegue na gente. A estratégia da serpente que enganava muitos. Não foi isso que Deus disse. Vamos voltar para o texto. Gênesis 3, versículo de número 1 e versículo de número 2. Olha o que o texto diz: não foi isso o que Deus disse: não comereis. Eu gostaria que você percebesse, irmão, que isso não começou agora, isso foi faz tempo, só que isso está se arrastando há mais de 5.000 anos. A ideia de nós não perdermos a nossa identidade, e Eva começa a perder a sua identidade aqui. Sem perceber, ela começa a perder a sua identidade, quando ela começa a dar lugar em uma conversa para a serpente, e a serpente vem com uma palavra distorcida, uma palavra mais aceitável, uma palavra mais flexível. É assim mesmo que está escrito, é assim mesmo que Deus diz. A relativização. Só que no versículo de número 3, olha no texto, no verso de número 2, vem a resposta da mulher. Versículo de número 2 diz assim: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis. Até aqui ela falou que estava escrito, só que depois da vírgula ela fala assim, nele não tocareis. Aqui entra um grande problema. Porque qual que foi o problema? Porque em nenhum momento Deus disse que não podia tocar. A ordem de Deus foi: do fruto você não vai comer. A ordem de Deus foi essa, explícita, estava claro. É óbvio que para comer ela precisava tocar, mas isso aqui foi um acréscimo da parte de Eva. E por que Eva está acrescentando? Porque um momento atrás ela começou a dar autoridade para a serpente entrar na vida dela. Deus poderoso. E a partir do momento que a serpente começou a entrar na vida dela, lembra que a relativização entrou, lembra que a perda de identidade está começando a entrar, e aí Eva, que viu a palavra de Deus ser distorcida, quando a serpente diz, não comereis, agora é Eva que está fazendo a partinha dela, nela não tocareis. Vamos ver aonde diz isso? Vamos lá, versículo de número 16 e 17 no capítulo 2. Versículo 16. Aleluia.
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Há alguma fala de Deus aqui para Eva não tocar no fruto? Vamos lá, igreja. Há alguma fala de Deus aqui para Eva não tocar no fruto? Então que conversa é essa aqui de Eva? E veja que ela está conversando com a serpente. No capítulo de número 3, volte lá para o capítulo de número 3, versículo de número 3. Eva está dizendo assim, ó: mas do fruto que está lá no meio do jardim, disse Deus: não comereis e deles não tocareis. Que conversa que é essa daqui de Eva para dizer que Deus mandou ela não tocar no fruto, se lá atrás Deus não falou nada disso? Pastor, o Senhor está sendo muito rigoroso. Será mesmo? Vamos ver o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 22, 18 e 19? Abre sua Bíblia, Apocalipse 18, 22, Apocalipse 22, verso de número 18 e verso de número 19. Aleluia! Capítulo de número 22, versículo 18 e versículo de número 19. Apocalipse é o último livro, facinho, último capítulo. Capítulo de número 22, versículo 18 e versículo 19. Porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Por favor, lê o que está escrito aí. Se alguém fazer o quê? Se alguém fazer o quê? A pergunta que eu faço: o que ela está fazendo lá atrás? Então o que vai acontecer com o que alguém quer acrescentar? Se alguém acrescentar essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Agora vamos, se alguém ao contrário de acrescentar, verso 19: se alguém tirar qualquer palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte nesse livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Preciso te dizer algo: as coisas é mais sério do que você está pensando. Tem alguém olhando para ela e está falando assim: não, Eva, não dá nada não, é só um acréscimozinho, é só diminuir uma coisinha. E a palavra de Deus está dizendo: se acrescentar, perde, se tirar também perde, se acrescentar, perde, se tirar, perde. Deixa como está. Só tem como vencer a serpente de uma maneira. Pergunte assim: qual é a maneira, pastor? Jesus no deserto disse 3 vezes: está escrito. Está escrito. Por favor, diga assim: sem acréscimo. Diga aí: sem diminuir. Às vezes alguém está andando em uma conduta, aí chega alguém sem conscientização da palavra e diz assim: não, isso aí é tranquilo, pode continuar desse jeito que você está vivendo, pode continuar nessa prática, pode continuar com esses seus pensamentos, com essas suas emoções, com esses seus sentimentos, pode continuar com tudo. Não, não dá nada não, está tranquilo. Só que tudo isso é conversa da serpente que já enganou Eva lá atrás. É verdade. E me parece que essas conversas estão voltando tudo novamente, porque Eva está se deixando levar pelo acréscimo. Deus nunca disse nada para ela a respeito de tocar, mas Eva está dizendo: Deus disse para mim, sabe por quê? Porque a própria serpente tinha dito para ela isso: você não pode comer. Aí quando ela deu ouvido, infelizmente a brecha começou a adentrar. E quando a brecha ela começou a adentrar no coração de Eva, a serpente ganhou legalidade, e na sequência ela vai lançar algo muito pior. Porque todas as vezes que a gente dá ouvido à serpente, dá legalidade para ela, e ela vem com uma tentação muito pior. Versículo de número 4, lembra que o versículo de número 3 só está numa conversa do que Deus disse. Ela está flexibilizando a palavra de Deus. Só que no versículo de número 4, olha o que o texto vai dizer. Deus poderoso, aleluia.
Quantos estão querendo estudar a palavra? A própria Bíblia diz que nós não devemos lançar pérolas aos porcos. Então redobre a sua atenção. Eu orei e me dediquei muito para ouvir o que Deus tinha para falar dessa noite. Já fazem uns 2 meses, irmãos, que eu tenho falado algumas coisas, e as coisas semana após semana têm acontecido. Isso é para que você dê crédito e valor no que Deus está falando aqui com a gente essa semana. Eu falei algo quinta-feira passada e as coisas já estão acontecendo. Então abra os seus olhos. Posso ouvir um amém? Amém. Nós estamos em Gênesis 3, versículo de número 4. A serpente aqui, ela já vai entrar com uma sedução mais profunda, algo mais interno, algo mais complexo. Versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher: certamente você não vai morrer não, Eva. Só que vamos ver o que Deus diz. Capítulo 2, verso de número 17. Tudo de novo. Capítulo 2, verso de número 17. No verso 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A palavra de Deus para Eva foi: se você comer, certamente você vai morrer. Isso foi a liberação da palavra. Deus disse para Eva: se comer, você vai morrer. Só que a serpente apareceu no cenário lá no capítulo 3. Pega isso aí, Vitor. Capítulo de número 3, versículo de número 4. E a serpente falou assim para ela: não, pode comer, não dá nada não. Pode participar. Pode ser feliz, Eva. Pode, se lance, Eva. Por quê? Porque no dia que você comer esse fruto, você não vai morrer. Sabe o que a serpente está sugerindo aqui para Eva? Que Deus é um Deus egoísta. A serpente está sugerindo aqui para Eva que as regras de Deus não são absolutamente confiáveis. É isso que a serpente está sugerindo aqui para Eva. É como se Deus não se importasse com o que Eva sentia. É como se Deus não se importasse com as vontades de Eva. É como se Deus não se importasse com a felicidade de Eva. É como se a serpente dissesse para Eva: vai lá e faz. Se te faz feliz, se lança. Estou ouvindo glória a Deus bem animado da tua parte hoje. Aleluia, glória a Deus. Quer ser feliz, Eva? Se rebate ou calabaracia. Quer se entregar para as suas felicidades, Eva? Vai morrer não, pode comer. Pode continuar a participar de tudo isso, Eva, que você está participando, que não vai dar nada não, está tranquilo, está sossegado, não vai ter morte. Só que a palavra de Deus é dizer: se comer, morre. Se comer, morre. Se participar, perde a comunhão espiritual. Isso daqui é muito sério. Eu já senti a presença de Deus nessa palavra. Isso aqui é muito sério que Deus está falando. Os intercessores orem por mim, porque a gente estava travando uma batalha aqui espiritual, viu? Eu não estou brincando aqui com a palavra de Deus. Quem é que ouviu essa fala aqui de Satanás? Se te faz feliz, se entrega, se joga, se lança. Mas o Senhor está chegando hoje aqui para cortar todo esse laço aqui. Tem Eva dizendo assim: a tua vontade, os teus desejos, se lance, Eva. Mas os anjos do Senhor chegou primeiro para cortar os laços, para dar vitória ao teu povo. E faça como a graça. O teu pastor está dizendo: não coma. A palavra de Deus está dizendo: não coma. Só que a aplicação, Gabriel, é de acordo com a tentação de cada um. Se você tinha problema em mentir, a
sua tentação vai ser dentro da tua mentira. Se você tinha problema em perdoar, a sua tentação vai ser dificuldades para perdoar. Sabe que a serpente vai falar: não, foi ele que te feriu, foi ele que te magoou. Só que a palavra de Deus vai dizer assim: se alguém te tem uma oferta para entregar, vai até o teu irmão, peça perdão para ele depois. Se o teu problema é complexo de inferioridade, a sua complicação e tentação vai ser exatamente aí. Se a tua tentação era nos teus olhos, a sua tentação vai vir isso aí. É só uma olhadinha, é só um filminho, é só uma cena, é só isso, é só aquilo, aquilo outro. Maravilhoso. Se você ainda não está liberto, eu vou dar um exemplo. A pastora tinha uma dificuldade, ela gostava muito de assistir novelas. E da Globo Lixo, né? Ela gostava muito de assistir novelas. Só que Jesus a libertou. Posso ouvir uma vez? Eu fiz um propósito no início da minha fé, Mateus, com Jesus, e falei: vou ficar um mês sem assistir televisão. Ninguém pediu não, viu? Fui eu que fiz. Porque tem pastor que diz assim que a TV era do diabo, e no final, depois de alguns anos, tinha câmera filmando bonitão lá. Eu falei: não, aí não dá certo. Ou seja, não podemos ser hiper religiosos. E a pastora tinha essa dificuldade. Eu fiquei um mês sem assistir televisão, um mês ela sem assistir a novela. Eu falei: Deus pediu para mim aumentar mais um mês, amor. Ela é mesmo? Eu falei: é, mais um mês sem assistir televisão. Aí eu falei, quando acabou, eu falei: Deus pediu para aumentar mais um mês, amor. É mesmo? É 3 meses sem assistir televisão, 3 meses sem assistir novela. Aí o processo aumentou. Eu falei: amor, Deus pediu para ser para um ano. Ela falou: bora, que eu já nem mais sinto saudade dessas novelas aí mesmo. Já ficou tudo para trás, porque Deus libertou. Então a tentação dela não é ver novela hoje, porque Deus libertou. Quem me entendeu? Se ela for na casa de alguém estiver assistindo alguma coisa, eu vou te falar, irmão. Não adianta você querer doutrinar o seu filho e você está colocando coisas imorais na frente da sua televisão. Cadê a igreja para falar glória a Deus? Cadê a vida dele? Que pena que meu tempo está acabando, mas vou continuar. Está sentindo que o peso está indo embora? Você está sentindo? Está sentindo que você conectou com o culto? Está sentindo? Está entendendo? Por isso que os intercessores têm que estar ligados no que Deus está falando. Eu preciso que você fique ligado, porque para mim é uma guerra falar disso aqui. O Satanás vai ficar tentando travar para que você não entenda, que você não dê um glória a Deus e fique com a boca cerrada. Mas ele perdeu mais uma, porque a igreja veio lá no nome de Jesus. Então a tentação vai estar ligada naquilo que te atrai. Quem me entendeu até aqui? Vai estar ligado nisso. E Eva estava ligada na onde? Na árvore. É por isso que a tentação foi: não coma. Não coma, mas Deus falou para mim que eu poderia comer de todas. É só dessa que eu não poderia. Só que depois Eva acrescenta: não toque. E depois a serpente vem e diz assim: não vai morrer. Só que lembra que ela deu brecha e ilegalidade na primeira conversa? Só que agora as coisas estão entrando na vida de Eva. Sem Eva perceber, ela permitiu que a serpente entrasse. E não entre, irmãos e irmãs, nessa vitimização. Não entre, porque eu já vi crente postar isso. Se te faz feliz, então faça. Eu já vi crente postar isso. Se é da tua vontade, Deus vai fazer. Ah, é? Eu já vi pessoas estando dentro da igreja, não estava convertido, não estava. A pessoa estava dentro da igreja e ela estava orando por uma outra pessoa que era casada. Deus não ouve vontade que não esteja conectado com o reino dos céus. Eu já vi cara Satanás, ô que pravacia, com a foto de um cara e ela pedindo para orar, achando que a igreja era mandinga. Esse cara não era o homem dela. E Deus revelou e falou: esse daqui não é teu. Esse não é teu. É de face como a
que ser controladas. Desejos têm que ser controlados. Nem toda felicidade é o que Deus quer para a nossa vida. Aleluia. 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 Eu vou fechar aqui. Eu vou fechar. Só que lembra que Eva abriu a brecha. Só para você entender. Só para você entender. Diga assim: Eva abriu a porta. Agora eu vou te falar. Abriu uma porta, toda a boiada vai passar. Abriu uma brechinha, Marião, toda a boiada vai passar. Verso de número 5 que a gente fecha. Semana que vem eu continuo. Espero que você esteja mais avivado semana que vem. Verso 5: porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. Ó, olhe para cá. Lembra que Eva disse assim para a serpente: Deus me disse que não era para tocar no fruto. Quem se lembra? Sabe o que Eva está fazendo? Ela está tornando o padrão dela, pastor, mais rigoroso do que o padrão de Deus. Eva está tornando o padrão dela mais rigoroso do que o próprio padrão de Deus. Deus não tinha dito isso, só que ela está tornando o padrão dela mais rigoroso. E aonde que é que vai vir a tentação de Eva? Exatamente onde ela abriu a brecha. A tentação dela foi exatamente onde ela abriu a brecha. Quando o Satanás aparece para ela e diz assim, ó: certamente se você comer você não vai morrer. E aí ele vai replicar dizendo assim, ó: porque Deus sabe que no dia que você comer, se abrirão os vossos olhos. E olha a proposta: você vai ser como Deus. No verso de número 5. Lembra que o padrão de Eva está sendo um padrão mais rigoroso que o padrão de Deus? Então aqui, sem Eva perceber, e Eva está perdendo a sua identidade. Eva, ela era a criatura e Deus era o Criador. Quando a proposta do Satanás é assim, ó: se você comer você vai ser igual a Deus, Satanás está dizendo assim: a sua identidade vai ser mudada, Eva. Você vai deixar de ser criatura e você também vai ser como um Criador. E qual foi o resultado disso? Diga assim: queda. Porque aonde ela abriu a oportunidade, o Satanás veio e a tentou naquele localzinho. O padrão dela sendo mais rigoroso que o padrão de Deus. Nem Deus tinha pedido aquilo. Você já viu um crente querer ser mais santo do que o próprio anjo, do que o próprio Deus? Rigorosidade, religiosidade. Se funciona para você, fique para você. Se está escrito, está escrito. Se não está escrito, é coisa que Deus pediu para você fazer. Rigorosidade, o padrão foi exatamente esse de Eva, querer colocar uma rigorosidade maior do que aquela que Deus estava pedindo. E a tentação foi bem ali, ó: Eva, você pode ser igual a Deus. Sabe qual foi o resultado? Cíntia? Eva caiu. E Eva caiu e levou o marido junto. Só que o versículo de número 8, e a gente fecha, que o tempo não dá mais, a gente fecha aqui. Hoje eu estou falando para vocês como a identidade caiu. Semana que vem a gente vai correr atrás dessa identidade, porque essa identidade precisa ser firmada em Jesus. No capítulo 3, versículo de número 8, a gente fecha aqui. O texto diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim na viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor. A pergunta que eu faço aqui para os irmãos: por qual motivo que Adão e Eva, ao ouvir a voz de Deus, está fugindo da presença de Deus?
Sabe por quê? Porque antigamente eles tinham uma identidade de filhos. Identidade de filhos. Só que agora Adão e Eva estão com a mentalidade de escravos. E quando a voz de Deus ecoa, o filho, ele vai correndo para o pai. Quando o pai chama o filho vai correndo para o pai. Só que Eva e Adão estão ouvindo a voz do pai. Só que porque perdeu a identidade, eles não correm mais para o pai. Eles vão se esconder do pai. Você já percebeu que quando alguém está muito envolvido com uma vida de pecado, de vez ele continuar na igreja, a primeira coisa que quer fazer é sair da igreja. A primeira coisa que quer, imagine, se prega quer se afastar, se toca quer parar de tocar, se dirige quer parar de dirigir, se dá glória quer parar de dar glória, e vai sendo assim, vai indo, até sair lá para fora. Você já percebeu? O certo seria ao contrário. Se o pecado está sujeitando, se o pecado está batendo a porta, está dominando, de vez eu correr de Deus e me esconder de Deus, porque isso se torna impossível, eu deveria correr para a presença de Deus, me esconder em Deus, me arrepender dos meus pecados, e Deus é poderoso para restaurar uma vida que está arrependida de verdade. Então a ordem de Deus para mim e para você é: não saia correndo da presença de Deus. Por quê? Porque o Pai, ele está de braços abertos, esperando você se arrepender, esperando você confessar para Ele: Senhor, eu olhei, Senhor, eu toquei, Senhor, eu desejei, Senhor, eu só queria ser feliz e pensei nas minhas vontades, mas eu estou aqui com o coração arrependido, Senhor. Eu estou como Davi, dizendo: não retire de mim o teu Espírito, renove em mim a alegria da salvação de novo, meu Deus. Eu não vou correr para o Senhor, mas eu vou correr para a tua presença. Eu vou me esconder no Senhor, porque eu sei que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, quem pode levantar as mãos para a glória, tem esconderijo, tem esconderijo, tem esconderijo. O Satanás te quer fora da presença, quer te fora da igreja, mas ele está repreendido. Seja liberto agora. Cadeias da sua mente como agora, em nome do Senhor Jesus. Corra para a presença do Altíssimo. Fique de pé, dando glória a Deus. Fique de pé, dando glória a Deus. Não perca, não. Fique de pé, dando glória a Deus, porque o Senhor ainda tem alguma coisa a fazer aqui. Deus não quer te ver atrás de folha de figueiras. Deus não quer te ver atrás de árvores nenhuma. Não. Deus não quer ver você escondidinho assim, nu e longe de Deus. Não. Se está nu, não tem problema. Capítulo 3, versículo de número 21. E a gente fecha. Capítulo 3, verso de número 1, não tem problema. 21 aí, ó. E a gente fecha. Adão e Eva estavam nus diante da presença de Deus, mas a provisão divina preparou uma vestimenta para Adão e Eva. O texto vai dizer: e fez o Senhor Deus Adão e Eva, a sua mulher, túnicas de peles, e o vestiu. Sabe o que era a túnica de pele? Era o cordeiro que foi imolado em sacrifício, e aquela pele daquele cordeiro cobriu a nudez de Adão e Eva, porque as folhas de figueira murcharia e a vergonha apareceria novamente, mas a pele do cordeiro cobriu. O cordeiro se chama Jesus Cristo de Nazaré, e hoje ele tem cobertura sobre a tua vida. Não corra da presença, corra para a presença. Não corra de Deus porque é impossível, mas corra para Deus novamente. Deus quer te restaurar. Deus quer te restaurar, Adão. E lá vai, hein? E lá vai. No Éden não tem Ivo, no Éden tem Eva. No Éden não tem Ivo, no Éden tem Eva. O Senhor quer restaurar a sua vida espiritual hoje.
E eu não posso fazer isso se não tiver arrependimento. O que eu gostaria de fazer é orar pela sua vida. Mas se você estiver arrependido, ore comigo. Não deixe orar sozinho, ore comigo. E se houver arrependimento, o Senhor Deus pode mudar todo o cenário da sua vida. E você pode sair daqui diferente da maneira como que você entrou. A tentação que você está vivendo hoje, você pode vencê-la. Isso mais não vai te seduzir novamente. Você vai vencer. Pelo sangue de Jesus é possível vencermos essas tentações. É possível vencermos esses desejos. É possível vencermos essas vontades. É possível vencermos. É possível vencermos. No sangue de Jesus tem poder para vencermos. Mas se o seu coração não estiver arrependido, nada vai acontecer. É por isso que a primeira mensagem de Jesus, quando chegou para pregar, foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então eu quero declarar que hoje será uma noite de arrependimento. E eu nunca vi, irmãos, de verdade, eu nunca vi um arrependimento com o olho seco. Nunca vi. Eu nunca vi um arrependimento com indiferença. Todo arrependimento ele gera um quebrantamento profundo. Eu quero te conduzir ao verdadeiro arrependimento. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados e deixarmos de fazer, nós vamos alcançar a misericórdia. Eu gostaria de fazer uma oração por arrependimento aqui. Só para mim saber se é certeza do que eu estou falando. Quantos precisam se arrepender aqui nessa noite? Quem precisa? Todos nós. Então você pode olhar para o seu irmão e ver que ele não é mais perfeito que você e você não é mais perfeito que ele, tá bom? Nós precisamos se arrepender? Então eu gostaria que você começasse a orar. Para que isso não fique por motivação de minha parte, eu vou abaixar o microfone e gostaria que você começasse.